Olá! Hoje nós vamos tratar sobre os gêneros literários. Para sabermos sobre os gêneros literários, nós precisamos voltar à Grécia Antiga. E aí vamos entender o legado grego. Os gêneros são três: épico, lírico e dramático. E também vamos saber sobre os elementos e características do gênero épico ou narrativo. Muito bem, a história da Grécia, a tradição do Ocidente. A importância de se conhecer a Grécia da Antiguidade é que a herança de sua cultura atravessou os séculos, chegando até os nossos dias. Foram muitas influências no campo da filosofia, das artes plásticas, da arquitetura, do teatro, enfim, muitas ideias e conceitos que deram origem às atuais ciências humanas exatas e biológicas. A cultura grega tornou-se tão importante porque foi uma síntese, um resumo de diversas outras culturas da antiguidade, dos povos que viveram na África e no Oriente Médio, por exemplo. Assim, os gregos conheceram os cretenses, que eram excelentes navegadores. Tiveram contato com os egípcios, famosos nos nossos dias pelo complexo domínio dos conhecimentos técnicos que possuíam e por sua organização social. Por fim, a influência dos fenícios também foi muito importante na cultura grega. Os fenícios foram o povo, naquela parte do planeta, que havia inventado o alfabeto, que então foi aperfeiçoado pelos gregos, que por sua vez deu origem ao alfabeto latino, inventado pelos romanos, que é usado por nós até hoje. Vejam só, a história da Grécia faz, num determinado período, que existam cidades-estados. Essas cidades, as mais importantes, são Atenas e Esparta, ou seja, são aquelas sobre as quais mais se tem informação. Eram bem diferentes e frequentemente estavam envoltas em disputas uma com a outra. A sociedade espartana era considerada muito rígida. Os homens viviam para a vida militar. Para o governo existiam os conselhos de velhos que controlavam a sociedade e defendiam as leis. As mulheres espartanas cuidavam da casa, mas também tinham uma vida pública, administravam o comércio na ausência dos homens. Atenas, por sua vez, foi considerado o exemplo mais refinado do apogeu cultural e político grego. Na sociedade ateniense, as decisões políticas estavam na mão do governo da maioria, que é a democracia. Dentro desse sistema, todos os cidadãos podiam representar a si mesmos, não precisavam eleger ninguém e decidir os destinos da cidade. Ao mesmo tempo em que Atenas abria espaço para os cidadãos, reservava um menor espaço para as mulheres do que na sociedade espartana, porque em Atenas as mulheres, assim como os escravos, não eram consideradas cidadãs. Então vejam só, nós vamos encontrar 5 períodos na história da Grécia. Um período chamado de pré-homérico, que corresponde a uma fase inicial do povoamento da Grécia por meio de miscigenação dos povos jônios, eólios, dórios, com as duas civilizações já existentes no território grego, os cretenses, também chamados de minoicos, e os aqueus, também chamados de micênicos. Dessa época é a Guerra de Troia. A Guerra de Troia nos interessa sobremaneira, e sobre ela vocês vão encontrar, então, um PDF específico para conhecer o que foi a Guerra de Troia, por que ela aconteceu. Após esse período pré-homérico, vem o período homérico. O nome dado a essa fase está relacionado com o poeta grego Homero, que é autor dos poemas épicos A Ilíada e a Odisseia. Também existem 2 PDFs específicos, cada um sobre um dos assuntos. A Ilíada vai contar sobre um episódio da Guerra de Troia. E a Odisseia vai ser a volta do herói, né, que está nessa Ilíada, para a sua casa, quando termina a Guerra de Troia. Então, vocês vão ver que essa Guerra de Troia ela é um ponto, um marco para que aconteça a Ilíada e para que aconteça a Odisseia. E essas duas obras, então, vão deflagrar toda uma cultura, uma tradição de literatura que vai chegar até nós. No período arcaico, é a época de profundas mudanças políticas e econômicas, devido à consolidação das cidades-estados, né, que a gente acabou de ver, das quais se destacam Esparta e Atenas. A escultura é a principal expressão artística, com a representação da imagem humana muito próxima da realidade e bastante detalhada. No período clássico, a Grécia vai viver 200 anos de uma cultura que tem uma poderosa influência sobre o Império Romano e sobre os fundamentos da civilização ocidental. Aí se planta um raciocínio que decorreu a transição do pensamento mítico para o pensamento racional,
fazendo surgir a filosofia, que é a origem de todas as ciências. E vocês vão ver num PDF também específico, chamado Filosofia Grega, que esta filosofia vai embasar o pensamento ocidental e nós vamos ter as influências até os nossos dias. No período helenístico, sob o domínio de Alexandre o Grande, a cultura grega se expande territorialmente indo do Egito até a Índia, num processo em que simultaneamente influenciava e sofria influências. Essa cultura que correu o mundo, tendo como raiz a tradição grega, foi chamada de cultura helenística, e é um período de transição para o domínio e apogeu de Roma. E é essa cultura helenística que vai colocar as bases para a cultura ocidental. Muito bem. Nessa questão, nós vamos ter, por exemplo, entre os filósofos, nós temos 3 filósofos que são os principais para nós, que nós vamos estudar um pouquinho mais, que é Sócrates, que foi mestre de Platão, Platão, que foi mestre de Aristóteles. E Aristóteles vai escrever a Poética, né? Da arte poética. É aqui o livro que vocês têm. E, muito bem, o que é essa poética? A poética é um conjunto de anotações das aulas de Aristóteles sobre o tema da poesia e da arte na sua época. Provavelmente foram registrados entre os anos 335 e 323 a.C. Mas esses cadernos eram anotações destinadas às aulas do Liceu, né? Porque Platão tinha uma escola, aí o Aristóteles também tinha a sua escola, que foi chamada de Liceu. E serviam de guia para que esse mestre investigador Aristóteles pudesse dar suas aulas. Então eram anotações esquemáticas, não eram para serem lidas. A poética é o primeiro escrito conhecido que analisa e sistematiza determinadas formas de arte e de literatura. Né? Então, ele é um livro básico, fundamental, é um livro primeiro sobre as questões teóricas sobre arte e literatura. Ele se divide em 2 partes. A primeira apresenta o conceito de poesia como imitação de ações. A segunda, que é a mais extensa, estuda a tragédia, uma das espécies ou gêneros da poesia dramática, fazendo uma comparação, então, dessa poesia dramática com a poesia lírica e com a narrativa epopeia. Quais são os principais conceitos abordados por Aristóteles nessa sua da arte poética? A mimesis, ou seja, a imitação ou representação da realidade, a catarse, ou purgação, purificação, né, o esclarecimento, 2 termos que nós já estudamos. Né? Na aula passada, nós vimos o que era mimese e o que era catarse. A peripécia, ou seja, a reversão, quando acontece uma peripécia que eu tenho a reversão da história. O momento de anagnórisis, ou seja, o momento do reconhecimento, da identificação, onde as coisas se esclarecem. A amartia, ou o erro de cálculo, que no romantismo foi entendido como uma falha trágica, né? Quer dizer, um erro de percurso. O mitós, ou roteiro, ou seja, o argumento, a história que está por trás. O ethos, ou seja, o caráter que vai estar, todos os personagens vão ter um caráter, vão estar revestidos desse caráter. A dianoia, ou pensamento, que é o tema que vai permear a obra. A lexis, ou retórica, a fala. A melos, ou melodia, música. E a ópsis, ou o espetáculo. Então, são determinados conceitos que vão ser abordados por Aristóteles e que vão embasar toda a literatura ocidental. A poética do Aristóteles, ela é pioneira em esquematizar os gêneros literários, servindo, portanto, como referência para todas as outras classificações. Muitas pessoas, no passar do tempo, começam a tecer críticas aos estudos de Aristóteles, mas nós sempre temos que ter em mente que ele é uma referência, é o primeiro estudo. Nós podemos até concordar ou discordar, mas ele vai continuar existindo para que a partir dele se faça essa concordância ou essa discordância. O filósofo grego preocupa-se em expor as características dos 3 gêneros principais, o épico, o lírico e o dramático. A parte relativa à lírica foi meio que perdida ou ignorada. Ela só veio mais tarde com os romanos a ser mais desenvolvida. Assim, as informações restantes referem-se exclusivamente à épica e ao drama. Considerando que todas as manifestações da poesia, que pode ser
compreendida hoje num sentido maior como literatura, partem da imitação, o que diferencia, né, essa imitação são os meios, os objetos e os modos. O meio vai corresponder ao ritmo, à harmonia e à elocução ou ao metro. O objeto vai designar a fonte de imitação. Então, quem vai ser imitado? Normalmente, homens de caráter superior, no caso da epopeia e da tragédia, né? São os heróis que são superiores aos seres humanos comuns. Superiores em força, superiores em inteligência, superiores em caráter, ou nos três ao mesmo tempo. E inferior, né? Caráter inferior no caso da comédia. Por isso que nós rimos na comédia, porque nós temos um ser humano que está abaixo de nós, abaixo da expectativa geral dos seres humanos. E ele é inferior. O modo vai abarcar a narração e as personagens. E a tragédia vai impor um limite temporal e espacial. Na tragédia grega, na tragédia clássica, o que vai acabar acontecendo? Nós temos a ação em um único cenário, em um único dia. Já a epopeia, né, o poema épico, costuma empregar uma extensão temporal muito mais ampla e variar as locações, ou seja, os locais são vários, são múltiplos. Enquanto a epopeia tem uma estrutura narrativa, a tragédia é representada por atores. Então, aqui vocês começam a ter as diferenças de características entre os gêneros. O gênero épico, que é o que nos interessa sobremaneira no dia de hoje, ele é também chamado de epopeia e é representado como uma narrativa de temática histórica com caráter sublime. Isso significa o quê? Que eu tenho uma narrativa que vai falar sobre feitos heróicos, grandes ideais de um povo, a história de formação, basicamente, de um povo, e o autor tende a contar os fatos passados, observando e relatando as ocorrências sem interferir em nenhum momento. É um tipo de narrativa bastante objetiva, pois esse poeta observador está voltado para o mundo exterior, não vem ao caso as questões psicológicas. É comum perceber que os deuses da mitologia greco-romana aparecem bastante nesse tipo de narrativa. Esse estilo também já foi definido como a poesia de uma terceira pessoa do tempo passado, mas Aristóteles a chamou de palavra narrada. O herói épico deve representar o seu povo, ter um comportamento exemplar e estar predestinado a cumprir sua missão. Não vamos esquecer que para os gregos o destino é bastante importante, né? Eles acreditavam no destino. As pessoas eram predestinadas a cumprir uma determinada missão. No gênero épico, a estrutura épica, nós temos um narrador, uma história, personagens, tempo e espaço. Como se trata de um poema longo, a epopeia é dividida em partes, ou seja, os cantos. A sua estrutura é composta por 4 partes: a proposição, a invocação, a narração e a conclusão. Na teoria dos gêneros, se nós formos dar uma olhada, o que Aristóteles coloca para nós, nós podemos montar um quadro resumido aqui. Se eu for falar em pronome, por exemplo, no gênero lírico eu vou trabalhar o eu poético. No gênero épico é o ele, né? São as outras pessoas, é uma narração em terceira pessoa. E no dramático é o tu, é o diálogo que é estabelecido. A forma, né? Eu tenho no lírico a poesia, no épico a narrativa, no dramático o diálogo. Em termos de extensão ou finitude, o lírico é um poema de extensão um pouco menor. Eu tenho a ode, a elegia, o canto, o hino. Eu tenho musicalidade, eu tenho forma, eu tenho verso, eu tenho rima. No épico, eu tenho a narração em verso ou em prosa, com uma maior extensão. Por exemplo, o caso da epopeia, ela é em verso e é em extensão grande. No caso do romance, da novela, do canto, eu já tenho a narração em prosa. E no dramático eu tenho diálogos que precisam ser completados pela execução cênica. E aí eu tenho as formas tragédia, farsa, drama, comédia, entre outros. Em relação ao tempo, no lírico, o tempo é imediato, que pode remeter ao passado ou ao futuro. O olhar do poeta é subjetivo. O eu lírico está
junto do mundo, ele acaba se confundindo com esse mundo. E o sujeito é igual ao objeto, ele é subjugado pelo sujeito, né? Esse objeto está subjugado ao olhar do eu lírico. Já na narrativa, o tempo é o tempo pretérito, né? Eu estou narrando algo que já aconteceu. Eu tenho um olhar mais objetivo, o narrador explica ou conta o mundo a partir de determinadas situações, e o sujeito é completamente diferente do objeto. Já no dramático, eu tenho o tempo presente, a ação está acontecendo, né? Eu tenho um subjetivo junto a um objetivo. E o mundo é autônomo, a ação é realizada aos nossos olhos pelos personagens. Sujeito e objeto são interdependentes, existe uma dependência mútua. Muito bem, as epopeias, ao longo do tempo, né, com o passar dos tempos, o conceito de poema épico se transformou para acomodar mudanças sociais, políticas, porque passaram as sociedades humanas. Pensem que a epopeia é de antes de Cristo, nós já estamos vivendo nos anos 2000 depois de Cristo. E com isso, o tempo de glorificação das conquistas pátrias, né, das conquistas das nações, por meio de um herói, já passaram. Agora é a hora do triunfo do indivíduo, do ser humano comum, né? É o indivíduo que está aqui. Atualmente, portanto, deixa de ser o gênero épico, propriamente dito, e passa a ser denominado gênero narrativo, porque as epopeias deixaram de ser cultivadas. Na narrativa do herói moderno, o que vai acontecer? Os obstáculos que atravessam seu caminho não são mais extraordinários, né? A gente já não tem mais a mitologia junto nessas narrativas. E muitas vezes simbolizam as dificuldades de afirmar a própria identidade desse herói, né? É o herói problemático, o herói individualizado da burguesia, como se diz. Então vejam só, nas epopeias nós temos como epopeias clássicas a Ilíada e a Odisseia. E epopeias de imitação ou secundárias, nós podemos dar como exemplo Eneida e os Lusíadas. Em relação ao gênero narrativo, são inúmeros os exemplos, vocês com certeza já leram e lerão muitas narrativas do gênero narrativo. Muito bem, vamos fazer um mapa mental do gênero narrativo, né? Vamos ver como é que nós conseguimos montar esse esquema sobre o gênero narrativo. Pode ser sobre o gênero épico, tanto faz, né? O gênero épico, lembrando que ele tem esse nome devido à existência dos poemas épicos ou das epopeias. E o gênero narrativo é a sua transfiguração para o tempo presente, né? Ou seja, tratam-se do mesmo gênero, é um gênero que trabalha com a narração, com a história e com 5 elementos. O narrador, aquele que narra a história. Esse narrador, ele pode se apresentar como um narrador em primeira pessoa, né? Quando ele é um narrador em primeira pessoa, eu digo que ele é um narrador personagem. Eu tenho um narrador em terceira pessoa que é onisciente, é aquele tipo de narrador que sabe tudo o que acontece, até mesmo na cabeça das personagens. Ele está por dentro de toda a narrativa e muitas vezes ele antecipa para nós alguns acontecimentos. E eu tenho o narrador em terceira pessoa, que é o observador. Ele sabe tanto quanto nós. Ele acompanha o desenrolar dos fatos exteriormente. O enredo, a sucessão dos acontecimentos. Em toda narrativa eu vou ter uma introdução, um desenvolvimento, um clímax e um desfecho. Né? Vocês lembram da estrutura da epopeia também, dividida em 4 momentos. As personagens principais, secundárias, né? Ou protagonista, antagonista, plana ou redonda. Né? Plana é aquela personagem que eu não tenho caracterização nenhuma psicológica, ela é uma personagem rasa. Já a personagem redonda, ela é muito bem caracterizada, ela tem aspectos físicos, aspectos psicológicos demonstrados na narrativa. Temos o tempo, a época dos fatos. Eu tenho que diferenciar o que é o tempo da narração do tempo da narrativa. Né? Eu posso estar narrando num determinado momento e o tempo da narrativa ser outro. Né? Já aconteceu o fato, ou eu estou narrando ao mesmo tempo em que está acontecendo o fato.
Esse tempo pode ser linear, um fato acontece depois do outro, ou eu posso ter a presença, por exemplo, do flashback. Então, eu tenho interrupções desse tempo linear e volto para fazer alguma consideração. E o tempo psicológico, né, que é o tempo que se passa na cabeça das personagens. E em relação ao espaço ou local dos episódios, eu posso ter também o tempo exterior, o tempo do relógio, e o tempo psicológico, que é o tempo mental. Muito bem, com isso nós acabamos essa parte, que é a primeira, sobre os gêneros, falando sobre o gênero épico. Nas próximas aulas, então, estudaremos o gênero lírico e o gênero dramático. Até mais!